O divino amor e a divina sabedoria, que procedem do Senhor como o sol e fazem o calor e a luz no céu, são o divino procedente, que é o Espírito Santo. Na doutrina da Nova Jerusalém sobre o Senhor, foi mostrado que Deus é um em pessoa e em essência, no qual está a Trindade, e que este Deus é o Senhor. E também que a Trindade do Senhor é chamada Pai, Filho e Espírito Santo, e que o divino acuô de que tudo procede é chamado Pai, o divino humano, Filho, e o divino procedente, Espírito Santo. Disse o divino procedente, e não obstante, ninguém sabe por que se diz procedente. Se não se sabe, é porque até ao presente ignorou-se que o Senhor, diante dos anjos, aparece como sol, e que deste sol procede um calor que, em sua essência, é o divino amor, e uma luz que, em sua essência, é a divina sabedoria. Enquanto isso foi ignorado, não se pôde saber outra coisa senão que o divino procedente era divino por si. É por isso também que na doutrina atanasiana da Trindade se diz que uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Ora, agora, quando se sabe que o Senhor aparece como o sol, pode-se ter uma justa ideia do divino procedente, que é chamado Espírito Santo, a saber que é um com o Senhor, mas que procede dele como o calor e a luz procedem do sol. É mesmo por isso que, tanto quanto os anjos estão no amor e na sabedoria, tanto estão no divino calor e na divina luz. Sem o conhecimento de que o Senhor, no mundo espiritual, aparece como sol e que seu divino procede assim, não se pode jamais saber o que é entendido por proceder. Por exemplo, se é unicamente comunicar as coisas que pertencem ao Pai e ao Filho, ou somente ilustrar e ensinar. Mas a verdade é que assim não é, de uma razão ilustrada, reconhecer o divino procedente como divino por si, chamá-lo Deus e distingui-lo, quando também é sabido que Deus é um e que é onipresente. Foi mostrado acima que Deus não está no espaço e que por isso mesmo é onipresente, e também que o divino é o mesmo por toda parte, mas que sua aparência diferente nos anjos e nos homens vem de uma recepção diferente. Agora, pois que o divino procedente do Senhor como sol está na luz e no calor, e que a luz e o calor influem primeiro nos recipientes universais, que no mundo são chamadas atmosferas, e que estas são os recipientes das nuvens, pode-se ver que, do mesmo modo que os interiores que pertencem ao entendimento no homem ou no anjo foram envolvidos de tais nuvens, do mesmo modo o é o receptáculo do divino procedente. Pelas nuvens são entendidas as nuvens espirituais, que são os pensamentos, os quais estão em concordância com a divina sabedoria, se elas vêm dos veros, e estão em discordância se vêm dos falsos. É mesmo por isso que os pensamentos, segundo os veros no mundo espiritual, quando se apresentam à vista, aparecem como nuvens brancas, e os pensamentos, segundo os falsos, como nuvens negras. Por estas explicações, pode-se ver que o divino procedente está, na verdade, em todo homem, mas é diferentemente velado em cada um. Como o divino mesmo está presente no anjo e no homem,
pelo calor e a luz espirituais, é por isso que se diz daqueles que estão nos veros da divina sabedoria e nos bens do divino amor, quando são afetados por eles e pela afeição, pensam sobre estes veros e nestes bens, que estão abrasados de Deus. O que acontece mesmo às vezes até à percepção e à sensação, como quando um pregador fala com zelo. Se diz também dos mesmos que são iluminados de Deus, porque o Senhor, por seu divino procedente, não somente abrasa a vontade pelo calor espiritual, mas também ilumina o entendimento pela luz espiritual. Que o Espírito Santo seja o mesmo que o Senhor e que seja a verdade mesma pela qual há para o homem ilustração, isto é evidente por estas passagens da palavra. Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda verdade. Ele não falará por si mesmo, mas tudo que tiver ouvido pronunciará. João capítulo 16, versículo 13. Ele me glorificará, porque de mim receberá e vô-lo anunciará. João capítulo 16, versículos 14 e 15. Ele morará nos discípulos e estará neles. João capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 26. Jesus disse: as palavras que vos pronuncio são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Por estas passagens é evidente que a verdade mesma, que procede do Senhor, é chamada Espírito Santo, e como está na luz, ilustra. A ilustração que é atribuída ao Espírito Santo está, na verdade, no homem pelo Senhor. Não obstante, ela se faz por meio dos espíritos e dos anjos. Mas qual é esta mediação é o que não pode ainda ser descrito. Dir-se-á unicamente que os anjos e os espíritos não podem de modo algum ilustrar o homem por eles mesmos, pois eles são ilustrados do mesmo modo que o homem pelo Senhor. E como são semelhantemente ilustrados, segue-se que toda ilustração vem do Senhor só. Se se faz por meio dos anjos e dos espíritos, é porque o homem que está na ilustração é então colocado no meio de certos anjos e de certos espíritos, que recebem do Senhor só a ilustração mais que os outros.